Quando a gente fala em elegância, a primeira coisa que vem à mente são roupas, a maneira que você se veste, mas a gnose ela nos ensina que a elegância vai muito além disso. Ela traz um reflexo do nosso interior. Muito bem. Se esse tema te instigou, continue nos acompanhando aqui após a vinheta. Olá, bem-vindos ao nosso canal D21. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religar. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje nós temos aqui conosco um convidado especialíssimo, que é o Lincoln. Estamos dando início hoje a uma nova lista de vídeos onde nós vamos trazer convidados para a gente conversar acerca de alguns temas. E ninguém mais especial do que o Lincoln, que foi o nosso primeiro instrutor gnóstico que a gente está trazendo hoje nesse primeiro vídeo. E nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito desse tema, que é a elegância, não é mesmo? Então, Lincoln, primeiramente, muito boas-vindas ao nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui conversar com a gente. E gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua. Sim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Olá a todos, paz inverencial. Agradeço essa grande possibilidade, que honra ser esse primeiro convidado do canal D21 para fazer parte dessa lista de vídeos aí que vem por aí, essa nova tônica no projeto que vocês têm. Então, para a gente abrir aqui os trabalhos, é de suma importância esse tema que vocês trouxeram e vão trazer aqui ao longo do episódio, que é a elegância. Você solicitou que eu fizesse uma apresentação, então, de maneira muito sucinta, eu me chamo Lincoln, eu tenho no momento 35 anos, sou psicólogo, atuo junto com a minha esposa, Daniele, que também é instrutora gnóstica, ela também é psicóloga, nós temos o Instituto Ascender. Há 10 anos eu estou nessa carreira profissional da psicologia e quase 7 anos que conheço a gnose. Então, são 7 anos aí de grandes transformações na minha vida, e aí que tem toda uma questão que vale a pena a apresentação, porque simplesmente a gnose ela transformou a minha vida, assim como da Dani também, da minha esposa, eu digo assim que a parte substancial da nossa jornada até aqui tem sido, aliás, voltada para a gnose em si. Também, além de instrutores, junto com a Lia Dani, nós temos a clínica, né, o Instituto Ascender, somos instrutores gnósticos, e eu tenho 2 livros lançados também, o Ancestralidade, o Micro e o Macro, tomo 1, e recentemente lancei o Ancestralidade, tomo 2, que é a continuação, e aí dissertando, falando acerca das religiões, das mitologias e símbolos. Excelente. Inclusive, desde já queria parabenizar pelo lançamento desse segundo tomo do Ancestralidade, que foi há poucos dias atrás. Tivemos o privilégio de estar junto lá no evento de lançamento, né? Então, meus parabéns. E vou deixar aqui até uma imagem do livro, e caso alguém da nossa audiência tenha interesse em adquirir, é só entrar em contato contigo. E muito bem, seguimos então para as nossas perguntas. A gente vai conversando a respeito aqui desse tema, elegância. Exato, então, novamente, boas-vindas, Lincoln. E vamos lá então para algumas perguntas aí contigo. Lincoln, você foi o nosso primeiro instrutor gnóstico. Sempre nos chamou muita atenção pela sua postura elegante, não só na forma de você falar, mas também no modo de lidar com as pessoas. Para você, Lincoln, o que significa ser elegante sob a ótica do autoconhecimento gnóstico? Olha, uma excelente pergunta para nós começarmos essa
essa conversa, porque eu ouço essa palavra há muito tempo. E claro, realmente a primeira palavra, a primeira questão que vem quando a gente ouve elegância, as ligações que a gente faz é a respeito da vestimenta, como vocês trouxeram no início do vídeo, e não está equivocado, mas ela é tão somente um fragmento, é tão somente uma parte do que é de fato a elegância. A elegância, a título de comparação, vejam, eu posso estar muito bem vestido, mas eu posso ter uma postura totalmente mal educada, falando num termo bem popular. Então, de nada vai adiantar toda essa vestimenta, sendo que isso deixa de ter um crédito por conta do meu comportamento, daquilo que eu falo, da maneira como eu me expresso. Então, a elegância, se a gente for falar dentro de um conceito gnóstico, ela inicia internamente. Né? Ainda há pouco a gente falava, antes de nós iniciarmos esse nosso episódio, sobre aquela frase que diz que se dentro de casa você não é a sua melhor versão, então fora dela o resto é tudo encenação. E aí esse conceito de casa, a gente pode olhar para a nossa casa física, mas também para a nossa casa interna, que é a nossa mente. Então, se dentro de mim eu não sou elegante comigo mesmo, se eu não me vigio, se eu não lembro de mim, se eu não cuido com aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou muitas vezes até remoendo em devaneios, eu já não estou sendo elegante. Então, para um caminho de autoconhecimento, a elegância começa na maneira como eu cuido dessa casa interna. E aí, é claro, isso vai ser reflexo no externo de alguma forma. E aí, claro, dentro de casa, no comportamento com familiares e na sociedade como um todo. Então não tem como a gente vestir essa elegância externamente se a gente não trabalhar isso internamente. É bem como você falou, é um reflexo desse nosso trabalho interno, né? E é muito interessante porque dentro desse autoconhecimento gnóstico, realmente a gente vai se lapidando cada vez mais ao ponto de que a gente vai realmente percebendo as nossas atitudes mais elegantes, mais refinadas, porque a gente vai realmente se trabalhando para isso, né? Uhum. Exato. Sim, é muito bem trazido essa questão de que essa elegância tem que partir de dentro. E é até, inclusive, uma das frases que o mestre Samael traz, ele traz que não adianta a gente ser santinho de chocolate, como ele diz, né? Ou seja, por fora, tudo muito bonito, tudo muito estudado, mas por dentro a pessoa tá podre até muitas vezes, né? Oca, né? Exato. E eu vejo que essa elegância tem uma total ligação com a gnose mesmo, porque a gnose é da mesma forma. Se nós não fazemos essa gnose dentro de nós, de nada adianta nós estudarmos, lermos obras, até participarmos de um curso de gnose, por exemplo, se a gente não tiver essa prática, se a gente realmente não fizer a gnose dentro de nós, né? Exatamente, Igor. É o que eu sempre digo nos nossos cursos, nos momentos que nós temos de estudos. Gnose é a nossa construção interna. E essa frase que você trouxe do mestre Samael me recorda uma frase que é popular, que é aquela máxima que diz assim: por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Né? Então tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui nessas reflexões iniciais. Sempre começa por dentro. É o que a gente sabe do autoconhecimento, ele sempre vai começar por dentro de nós. A velha frase também, a saída é para dentro. É aqui que eu preciso me observar. E a gente só consegue realmente fazer esse trabalho se a gente se auto-observa, porque quando a gente adentra no autoconhecimento gnóstico, vão vir muitas provas nessa caminhada. Então, se a gente realmente não está atento ao que vem chegando até nós, não se percebe nessas pequenas atitudes consigo mesmo no dia a dia, dificilmente a gente vai conseguir uma mudança verdadeira também, né, com isso tudo. Justamente, porque para que a gente busca autoconhecimento?
no mínimo, para nós termos harmonia na nossa vida. A gente busca autoconhecimento, no começo, principalmente pela curiosidade, para ver o que tem ali. E é muito conhecimento num primeiro instante, e esse conhecimento, por mais belo que ele possa ser, ele acaba muitas vezes poluindo, intoxicando a nossa mente, porque é tão somente uma letra, né, que eu absorvi, mas eu ainda não assimilei isso. E aí que vem o autoconhecimento, que é justamente a prática. E é a prática que vai nos tornar elegantes. Excelente. Sim. Eu até me recordo que lá em 2021, quando a gente fez o curso de gnose, nós fomos privilegiados por fazer parte da primeira turma que o Lincoln ministrou o curso. E uma coisa que desde o início me chamou muita atenção era a maneira com que você conversava, com que você ensinava, essa atenção, e em certo momento foi tocado nesse tema da elegância e até dessa busca por sermos perfeitos. E Lincoln, você, na tua vida, você acredita que você sempre foi dessa forma, ou você sentiu que após a gnose ter entrado na tua vida, você teve uma mudança com relação a isso? Sem sombra de dúvidas, a chave que virou dentro de mim foi após a gnose. Porque antes, isso eu até trago num dos meus escritos, mesmo formado em psicologia, mesmo já exercendo a profissão, eu sentia que vinha tropeçando em muitas coisas. Porque faltava ainda essa busca real, essa conexão com o Pai, com Deus. E você tocou num ponto de extrema importância, que é a linha mestra dessa nossa conversa, porque teve uma frase que eu já ouvia antes num contexto religioso do qual fazia parte, aquela frase de Jesus Cristo que dizia: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Mas quando eu escutava isso, de que maneira eu encarava? É tão somente uma frase bonita que a gente encontra no Evangelho, né? E ainda vivia dentro daquele álibi de eu não sou perfeito. Que essa frase ela é perigosa porque ela serve de álibi para eu continuar pecando, para eu continuar tropeçando, para continuar sendo deselegante. Perfeitos, de fato, nós não somos, mas, e aí que vem a chave que virou, quando eu escutei, quando eu de fato estudei essa frase, aí que eu me perguntei, mas até quando eu não vou buscar, então, essa perfeição? Se o Mestre, Jesus Cristo, ele escreveu, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, ele não falou por brincadeira. Ele foi muito verdadeiro na frase, dizendo que nós somos capazes de chegar nessa perfeição. Só que para chegar nessa perfeição nós precisamos ser elegantes. E ainda traria mais uma palavra junto a isso, que é a impecabilidade. Lembrando que o significado de pecado, um dos significados é tropeçar. Então a impecabilidade é você trilhar um caminho sem tropeços. É desafiador? É claro que é, mas não é impossível. Se eu vou me auto-observando, percebendo os meus tropeços, eu vou trilhando um caminho em que vou deixando de tropeçar. Mas, por fim, aí na pergunta que você fez, lá atrás, eu tinha tropeços, assim, inacreditáveis. Não que não os tenha hoje, mas não da mesma maneira como eu tinha antes de conhecer esse caminho do autoconhecimento. Muito bom. E que interessante, porque o que a gente vem falando agora sobre essa questão de impecabilidade, até mesmo os pecados, ela vai de encontro nessa outra pergunta aqui, que é: na gnose nós aprendemos sobre essa importância dessa verdadeira transformação interior e até mesmo dessa morte do ego, né, dos pecados. Como que esse trabalho interno ele pode refletir em atitudes elegantes no nosso dia a dia? Isso é ótimo porque a gente já começa a falar realmente de uma prática, tá? Como realmente ser elegante. Se começa por dentro de nós, analisando os nossos processos mentais,
é importante que o estudante entenda algo que no budismo é aclamado, é a base do budismo, o caminho da retidão. Me recordo de alguns áudios que vocês também têm conhecimento, que muitas vezes a gente já escutou e que falam desse caminho da retidão, que nós precisamos seguir se almejamos essa harmonia interna, essa elegância. Esses áudios, e até trazendo para que o estudante possa ter como fonte de pesquisa, esses áudios aos quais eu me refiro, eles têm como base um livro chamado O Evangelho de Buda, que pode ser encontrado facilmente na internet. Ele é um livro que traz essas mensagens sobre esse caminho óctuplo, né, as 4 nobres verdades e esses 8 caminhos que nos trazem e confluem para a senda do caminho da retidão. Então, quando a gente começa essa autoobservação, começando a perceber, novamente, dentro de casa, como que eu me comporto, como que eu reajo diante das situações. Esse é o melhor início que o estudante pode ter. Porque quer conhecer uma pessoa, observe as suas reações. E eu diria mais, quer realmente se conhecer, observe como você reage diante das coisas que lhe acontecem. Porque as ações, elas são fáceis de nós até disfarçarmos. A gente pode estar falando aqui, inclusive, sobre o cuidado com as reações, falando palavras lindas, com uma bela eloquência, mas, e de fato, e quando se apresenta um desafio, quando se apresenta uma questão? Então aqui está um começo de um trabalho. Quando nós começamos a observar isto, observar os nossos pensamentos, observar as nossas reações, os nossos comportamentos, nós começamos a trilhar uma senda que nos leva para essa elegância. E eu diria mais, inclusive a nossa própria fala, as palavras, elas vão se tornando mais refinadas também. Até porque não é demais lembrar o estudante que nós criamos pela palavra. Se nós somos fractais de Deus e Deus cria pelo verbo, então nós também criamos pelo verbo. Aí há que se ter o cuidado também com o que nós falamos. São 3 instâncias para o estudante realmente trazer isso para o universo prático. 3 instâncias a se ter um cuidado. O que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Essas 3 instâncias de autoobservação, de autoanálise, nos levam para a síntese, que aí vai num episódio, já que vocês já trouxeram a questão da morte mística, né, que é tão importante a gente praticar. Uhum. E foi bem interessante que você trouxe sobre essa questão de analisarmos essas nossas reações, e eu vejo que é extremamente importante, principalmente, olharmos as nossas reações naqueles momentos em que não tem ninguém olhando. Até como a gente bem conversa nos bastidores, né? Ninguém é um dos nomes de Deus, né? Justamente. Então, Deus está sempre olhando, Deus está sempre observando. E se queremos, se almejamos alcançar essa impecabilidade que a gente vem falando, essa elegância, principalmente nos momentos em que estamos sozinhos, né? Temos que analisar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos e pensamos, aquilo que permeia a nossa mente. Sim, como popularmente se diz, Igor, você foi na veia da questão. Principalmente quando nós estamos sozinhos. Isso é o que foi mencionado na frase lá anterior. Se dentro da sua casa você não é a sua melhor versão, aí fora é tudo encenação. E aqui é a principal casa, né? Nossa mente. Até comentar qual casa, né? Porque não é a nossa casa aqui, é bem como você trouxe no início ali das explicações. Primeiramente, a gente deve olhar para essa nossa casa interna. E é aqui dentro que a gente faz todo esse trabalho também. Então, tudo que se reflete fora é todo esse reflexo nosso interior também, né? Justamente, justamente. E ainda falávamos de uma frase que é do Lao Tse, sobre ensinar, e o ensinar-nos
principalmente na gnose, o ensinar, ele nos instiga e nos incita a buscar essa elegância. Porque o Lao Tse tem uma frase bem interessante que ele diz: se queres ensinar, primeiro te converta no ensinamento que queres dar e depois ensina. Então, vocês, dentro do canal aqui do D21, ou aqueles que se colocam a ensinar, principalmente dentro da senda do autoconhecimento, nós sentimos esse chamado interno para uma mudança, para um melhoramento, para uma elegância diante de qualquer circunstância que aconteça. Sim, a gente sente essa cobrança também, ao mesmo tempo interna, porque somos nós mesmos nos colocando nesse trabalho todo, então realmente é uma oportunidade, né, para essa mudança acontecer. Uhum. E é muito válido isso que a gente está falando, e é bem o que acontece na prática mesmo. A gente vê aqui no nosso canal, apesar de não ser um curso de gnose, mas nós de certa forma passamos algum conhecimento das nossas experiências que a gente tem. Sim. E cada vídeo que a gente grava é um trabalho que a gente tem que fazer anteriormente de realmente estudar o que a gente vai falar sobre o tema. E a gente vê na prática que a melhor forma de aprender é ensinar. Sim, sim. Na verdade, Igor e Carol, eles estão sendo modestos, porque o canal D21, ele é um curso de gnose dentro de moldes diferentes, do qual, por exemplo, Daniela e eu operamos, mas vem trazendo instruções instrutivas diversificadas, falando da gnose de uma maneira magnífica e demonstrando, inclusive, no canal deles, toda a elegância que o casal nos presenteia, nos brinda com os seus ensinamentos. E nos remete àquilo que foi dito anteriormente sobre: se queres ensinar, primeiro te converta no ensinamento que queres dar, depois ensine. A postura, o comprometimento, a maneira como eles ensinam, a gente vê que não é tão simplesmente gravar vídeos, até porque fazer todo esse trabalho, ele realmente dá trabalho. Tem toda uma preparação externa quanto aos materiais, toda a qualidade que é exposta, que é colocada, mas também o principal trabalho, que é o que vocês fazem e que transformam isso no terceiro fator que a gente fala dentro da gnose, que é o sacrifício pela humanidade, ensinando as pessoas. Então, esse vídeo, por mais que eu tenha a honra de estar participando, falando sobre esse tema tão importante que é a elegância, ele fala muito sobre vocês também, o trabalho que vem fazendo de maneira bela e magnífica aqui com o canal D21. Agradeço pelo elogio e, claro, é um trabalho muito satisfatório para nós poder contribuir, mesmo que com um pouquinho que seja, com a nossa experiência dentro desses ensinamentos. Sim, só quem realmente passa esse conhecimento adiante sabe o quanto é gratificante realmente enviar esse conhecimento a outras pessoas, porque em outro momento que esse conhecimento gnóstico, desse autoconhecimento também nos auxiliou, é muito importante a gente também passar isso adiante e também auxiliar outras vidas, né? E buscando ainda a questão que você trouxe na tua fala anterior sobre a questão do sacrifício pela humanidade, o qual é feito através de espalhar esse conhecimento gnóstico, podemos afirmar, assim, Lincoln, que nós estamos vivendo em um tempo em que a humanidade ela se mostra mais deselegante justamente pelos muitos defeitos e pecados que nós ainda carregamos e que não foram eliminados? Indubitavelmente. Porque, notem, quanto mais nós somos egoístas, mais deselegantes nós somos. Por quê? Porque quanto mais egoístas, mais soberbos, mais nós vamos querer nos beneficiar de tudo em relação a todos. E isso faz com que nós não observemos uma das principais leis que regem o cosmos, que é a lei de ação e reação. E o fato desse egoísmo existir dentro de nós faz com que
a gente tenha pensamentos dos mais diversos, que vão se transformar em palavras, muitas vezes das mais absurdas, e nos comportamentos mais imprudentes que possam existir e que, claro, vão gerar consequências. Hoje, a gente vê na sociedade uma consequência da deselegância das pessoas. Por conta desse excesso de pensamentos, por conta da busca desenfreada por prazer, que inclusive tem um nome, que é o hedonismo. E quando eu vivo nessa busca desenfreada por esses prazeres, notem que eu esqueço um senso de coletividade e eu esqueço de mim mesmo. Porque eu quero tão somente alimentar esses desejos, quero tão somente alimentar esses pensamentos e não noto, não percebo que são esses mesmos pensamentos que eu alimento que vão se transformando em pecados, em tropeços. A inveja, a luxúria, a soberba, a preguiça, a gula e tantos outros pecados que poderiam aqui ser mencionados e que fazem a gente perder a nossa elegância diariamente. E aí, quando a gente traz isso para o coletivo, observemos um contexto de guerra entre países. Se há algo, não digo o principal, mas uma das principais questões deselegantes que existe no mundo é uma guerra. Porque eu não meço consequência nenhuma, é de um egoísmo sem igual. Exato. É bem como você trouxe a palavra egoísmo, né? E egoísmo vem justamente desse excesso, dessa grande quantidade de egos que trazemos dentro de nós, né? De pensamentos. E até você comentou que a gente vai perdendo essa noção de coletividade e também, ao mesmo tempo, perdemos a nossa energia, né? Total. Totalmente. Até quanto mais egoístas, se você foi feliz na tua colocação desse excesso, né? Porque esse ismo, ele está falando de excesso, né? Egoísmo. Então, quando se tem esses excessos, nós vamos nos afastando do nosso Pai. Nós nos afastamos da nossa essência, do nosso real ser. Quanto mais afastados de Deus, e é preciso que isso fique muito bem marcado nesse episódio, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos tornamos deselegantes. Isso é, assim, é proporcional. Muito interessante. Sim, até eu me recordo de um vídeo que assisti certa vez, onde era trazido esse tema de elegância, e no vídeo era trazido uma questão aludindo a elegância a uma questão de estar próximo de Deus, e faz total sentido com isso que você acabou de trazer. Quanto mais próximo de Deus estivermos, mais elegantes seremos, né? Excelente. Lincoln, você já presenciou ou viveu alguma situação que você notou com clareza como a elegância consciente ela pode transformar um ambiente ou até mesmo alguma situação ou até mesmo alguma relação? Várias. Mas antes disso, eu gostaria inclusive de relatar, antes de vir me trabalhando nessa questão da elegância, lá atrás, as posturas egoístas que eu tinha e que, como já vimos, me tornavam deselegante. Então, quando eu me percebi egoísta, e isso é um trabalho diário, porque quando eu estou falando isso não quer dizer que eu não tenha mais essa questão do egoísmo, e inclusive seria muita soberba da minha parte me intitular elegante. Eu estou trabalhando, assim como nós estamos trabalhando diariamente para nos tornarmos elegantes, ou seja, para nos aproximarmos de Deus. Não me julgo, inclusive, merecedor de gravar um vídeo de tamanha importância como é esse assunto, falando de um tema como esse. Por outro lado, fico, mais uma vez, lisonjeado de poder transmitir o pouco que sei a respeito desse conhecimento com as pessoas. E aí eu volto para a questão da ação e reação,
que lá atrás, por conta de todo um egoísmo, me colocava em sofrimento. O sofrimento é o salário do deselegante, porque ele sempre estará, de alguma forma, recebendo, colhendo aquilo que ele mesmo plantou. E aí nós voltamos até nas reações. Eu recebo algo e tudo que acontece comigo é tão somente um retorno de algo que eu fiz. Então, se na minha reação eu expresso raiva, eu estou aumentando o problema, que eu não compreendi, que eu não recebi da maneira adequada e ainda estou mandando de volta. Estou replantando aquela semente já pútrida, vamos dizer assim, que eu recebi. Então, o fato de eu começar a perceber, mas olha, eu estou sofrendo em umas questões aqui que estão complicadas. Aí foi fazendo eu virar a chave, mas então é necessário viver de maneira elegante. Volto para as instâncias, nos pensamentos, e eu diria assim, na eliminação de pensamentos, nas palavras, que vai ser uma consequência. Eu melhoro os pensamentos ou elimino os pensamentos, vou ter palavras muito melhores, vou saber me expressar muito melhor e, claro, os meus comportamentos serão muito mais polidos de mim para comigo mesmo e no coletivo. Muito interessante, porque você trouxe aqui situações que remetem ao teu trabalho interno. Então, essa autoobservação faz você rever realmente que a tua mudança, ela foi se refletindo na maneira das situações que foram chegando até você também. Sim. Tanto que até você falou de exemplos, e vou trazer alguns exemplos aqui que o estudante possivelmente já deve ter enfrentado ou pelo menos visto. O trânsito. Isso é clássico. O trânsito, ele nos convida diariamente para exercitar a elegância. Porque tudo acontece de maneira muito dinâmica, às vezes de maneira muito rápida, né? Então, acontece alguma coisa, eu já imediatamente já buzino, já xingo. Não, mas eu não falo nada. Mas e como é que tá aqui? Quem tá indo um pouco mais devagar na minha frente? Tá, mas eu não posso falar, eu não posso xingar, eu não posso fazer gestos obscenos? O livre-arbítrio ampara a gente nisso. Eu posso, mas a gente sempre tem que lembrar que vão ter consequências. Por que muitas vezes existem problemas graves no trânsito de brigas? Porque acontece algo, alguém reage, aquele reage diante da reação do outro até que culmina em cenas catastróficas. Então, por isso que o exemplo talvez seria aqui uma das melhores questões do trânsito, assim, para a gente trazer como uma reflexão até para o nosso estudante, que é um campo magnífico da autoobservação, da autoanálise. E de eu me perceber em situações assim de a pessoa passar, por exemplo, uma pessoa com moto passando, eu não deixei o espaço necessário, não percebi que ele estava passando, passa buzinando ou fazendo algo e você simplesmente deixa passar. Porque naquele momento que vem aquele ego da raiva querendo já reagir, e ele já está vendo uma reação ali, você precisa acolher esse ego, esse pensamento. E principalmente falar para ele assim, o que vai ser essa cena daqui 5 minutos? Vai ser poeira. Vai ser tão somente uma história para contar. Então agora, minha Mãe Divina, elimina esse pensamento. Porque se eu começo a disfarçar, ou se eu dou voz mesmo para esse pensamento, as reações vêm em cheio e as consequências não serão nada agradáveis e conscientes. Essas situações que aparecem e esses pensamentos que nós não eliminamos fazem a gente reagir de maneira bem instintiva. E essa maneira instintiva que a gente reage faz com que a gente não tenha essa postura elegante frente às situações que nos acontecem, né? Então nós vamos eliminando esse lado instintivo, né, sublimando isso tudo, para que então essa parte mais elegante ela vá aflorando. Sim, exatamente. É a própria lei do pêndulo que nós já comentamos em outros episódios também. Uhum. E essa lei do pêndulo, ela vai como uma espiral, até mesmo como você trouxe na sua obra da ancestralidade sobre a sequência de Fibonacci. Ou seja, ela vai oscilando e vai cada vez mais aumentando. Então,
desde o início dos tempos, a humanidade vem criando esses pensamentos, problemas e situações que vêm se amplificando até chegarmos hoje nesse ponto em que estamos, onde a deselegância é tão grande a ponto de termos tantos problemas como propriamente uma guerra que você trouxe, né? Sim, com certeza. E muito bem colocada essa relação da sequência de Fibonacci com a elegância ou a deselegância nesse caso, porque isso nos remete então ao seguinte trabalho, mas então se eu quero me tornar elegante, eu preciso entrar nessa espiral no sentido de voltar para o centro, que seria voltar para Deus, mas não entrar na espiral no sentido de identificação com o mundo, mas de ir acolhendo tudo aquilo que chega até mim diariamente, porque sabemos que pela lei de ação e reação, tudo que acontece no nosso dia é uma colheita a partir do que plantamos. Então, se a gente recebe de maneira consciente isso, nós estamos nos portando de maneira elegante. E aí, gradualmente, toda essa espiral que nós fomos criando e aumentando, a gente vai fazendo o caminho reverso. É o caminho do filho pródigo, né? Que começa a voltar para a casa do pai. Só que eu só volto para a casa do pai quando eu for recolhendo, acolhendo, me auto-observando, analisando e sintetizando todas essas plantações. Perfeito. Excelente. Então, para a gente se encaminhar aqui já para o final, nós temos a última pergunta, que é para quem está agora começando aqui nesse caminho do autoconhecimento gnóstico e sentiu de cultivar essa verdadeira elegância interior. Qual conselho você daria para essa pessoa, Lincoln? Existe alguma prática que pode ser aplicada hoje de maneira bem simples? Com certeza. A melhor prática que o estudante aqui que nos assiste pode aplicar é, ao final desse episódio, escrever todas as suas posturas que ele percebe que são deselegantes no seu dia a dia. Escrever, listar. Eu gosto muito do escrever, porque é quando realmente nós nos analisamos, nós nos visualizamos. Só que aí, meus caros, nós precisamos ter uma grande autossinceridade, que é quando eu coloco tudo isso aqui, essa sinceridade de colocar, muitas vezes isso vai ser desconfortável, e não somente colocar no papel. E a partir de agora, a partir de hoje, o que eu irei fazer com essas questões que aqui eu escrevi? O mestre Samael, ele nos fala em diversas obras, faça um inventário dos seus defeitos. Faça um inventário. Só que não é para nós nos autoflagelarmos. O inventário dos nossos defeitos é para nós percebermos como que está o nosso nível de ser. Como que nós estamos perante o mundo. E até eu posso dividir por setores. No trabalho, como que eu me porto, como que eu sou, o que tem lá no trabalho a ser melhorado, na família, no relacionamento, seja em qualquer lugar, em qualquer instância que eu esteja, e claro, comigo mesmo. Essa é a melhor prática que num primeiro momento eu poderia trazer para o estudante, para que ele possa meditar nisso e exercitar a já mencionada morte mística, né? O pedido, a petição para a nossa Mãe Divina, para nos auxiliar a sintetizar, para nós sermos cada vez mais elegantes. Excelente. É uma prática muito interessante, muito válida. E até eu diria que aquele que se propor a fazer essa prática e não identificar nada, não está fazendo certo. Com certeza. Porque Tem que eliminar. sempre temos coisas, né? Elimina o ego daquele que não está vendo nada. Justamente. Tanto que na psicologia existe um mecanismo de defesa do ego que se chama negação. Que sou eu negando que existem questões a serem trabalhadas. Me recordo, inclusive, de uma conversa que eu tive com uma pessoa falando sobre os pecados e virtudes, e aí eu listei os pecados e mostrei para ela, ela olhou para o quadro e disse, nossa, desses aqui que você listou, tinha listado os 7 pecados,
capitais, ela diz, desses aqui eu tenho uns 3 deles. Aí eu brinquei, vamos voltar algumas casas aí e recomeçar o trabalho de autoobservação, porque precisa observar isso. Eu volto para o ponto, olhar para essas questões não é para nós nos autoflagelarmos, não é para nós nos percebermos as piores pessoas do mundo. É para nós vermos realmente que tem coisas que elas estão bloqueando, elas estão travando o nosso caminho. Volto para essa palavra, a harmonia na nossa vida. A harmonia, ela é a colheita, ela é o salário daquele que é elegante. É essa proximidade com Deus. Sim. Olha aí, né? Quantos conhecimentos, quantas chaves estão aí dentro agora deste vídeo para o estudante poder observar em si mesmo, né? Sim, exatamente. Bom, Lincoln, você trouxe o exemplo ali do trânsito na resposta anterior com relação a essa morte do ego, né? Quando a gente tá ali naquele momento sentindo aquela raiva e aí vem aquele pensamento querendo buzinar, querendo ali reclamar com a pessoa, e aí você traz essa consciência para esse pensamento, né? Perguntando o que vai ser isso daqui 30 minutos, daqui um dia, daqui um mês. Mas você costuma fazer essa prática naquele exato momento, enquanto você está sentindo aquela raiva, aquela ira, ou aí você prefere trazer no momento de meditação? Geralmente, Carol, e é uma ótima pergunta, geralmente nos 2 contextos. Na hora que está acontecendo algo, fazer essa pergunta a si mesmo, o que vai ser dessa cena daqui 5 minutos, daqui meia hora, enfim, quanto tempo for, porque ajuda a dar aquele choque de realidade no ego e trazer ele para um princípio de realidade. Porque se a gente permite que o ego sobrevenha, ele já vai começar a imaginar um monte de cenas, já vai, pelo ego ser egoísta, ele se sentiu ofendido de alguém ter buzinado, de alguém ter fechado, de alguém ter atrapalhado ele de alguma forma, porque ele se incomoda. Então, quando você traz esse choque de realidade, tá, mas essa cena vai ser o quê daqui a um tempo? Isso me faz lembrar, inclusive, de um dia que eu tomei uma mordida de cachorro na minha boca. Ele extraiu parte da minha boca, e essa frase foi uma das que eu mais falei para mim mesmo. O que vai ser disso que está acontecendo contigo daqui um ano, daqui um mês? Daqui 5 anos vai ser tão somente uma história para contar. Então agora você foque no que tem para fazer agora. E aí vem outra frase, o que posso fazer por isso agora? É outra frase que nos traz para a realidade, para o princípio de realidade e nos leva a perceber o que está no alcance do nosso braço fazer. E aí, dentro de uma meditação, havendo a necessidade, se ainda existem resquícios desse pensamento vindo, reverberando, remoendo questões, novamente um choque de realidade, para que após esse choque a gente aplique a morte mística para eliminá-lo. Excelente. Muito bom. Bom, nos encaminhamos agora para o encerramento desse nosso primeiro episódio com convidados especiais. E eu gostaria de agradecer, Lincoln, por ter aceitado o nosso convite de trazer tanto conhecimento de forma tão elegante e de forma tão humilde como você sempre traz. Então, meus parabéns por toda essa sua humildade, por essa elegância. E obrigado por ter feito parte desse nosso episódio. E também quero agradecer, em nome meu e da Carol, por ter trazido para nós lá em 2021 todo esse conhecimento gnóstico, você e sua esposa Dani, através do curso de gnose. E inclusive deixo aqui um espaço, caso queira falar a respeito desse curso um pouquinho mais também. Ótimo. O agradecimento é todo meu. Como disse, não me julgo merecedor de falar de um tema tão importante, tão elegante como esse. Por outro lado, fico feliz pela confiança depositada em mim, tanto em mim quanto na Dani desde 2021, quando vocês
fizeram parte da nossa primeira turma. Espero, do fundo do coração, que esse episódio possa ter esclarecido questões para o estudante que acompanha o canal D21. Fico imensamente feliz e certamente a Dani faz das minhas palavras as dela, no sentido também de agradecer e de elogiá-los ao longo desse tempo de estarem produzindo, a partir do curso que fizeram, estarem produzindo materiais de tamanha riqueza para a humanidade. Então, são os frutos do nosso próprio trabalho, de alguma forma amadurecendo e se tornando sementes para a posteridade, não somente no sentido de filhos, mas olhando dessa grande fraternidade que é a humanidade. Se através de um vídeo, se através de um episódio a gente consegue deixar o dia e quem sabe até a vida de uma pessoa melhor, então valeu todo o trabalho. Esperamos que esse vídeo possa ter tocado em alguns pontos para que o estudante compreenda que a elegância vai muito além do que conversamos, que vai muito além de uma vestimenta, vai muito além da maneira como nós nos portamos, tão somente comportamentalmente, mas sim daquilo que nós temos na nossa mente, aquilo que nós temos nas nossas palavras e nas nossas ações. Para fechar, sim, eu gostaria muito de falar, e agradeço o espaço, para falar sobre o nosso curso de gnose, que vai entrar na sua 6ª edição. Igor e Carol participaram da primeira, e nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso, que vai começar no final de janeiro de 2026, e ele se estenderá até o final do mesmo ano, né? Então, é um curso para quem quer aprimorar a elegância, para quem quer aprofundar essa temática que nós abordamos aqui. Então, se você quer ir além, abranger muito mais coisas, o curso de gnose seria uma grande indicação que aqui a gente tem para fazer. Claro, nós estamos falando da 6ª edição, mas pode ser que esse estudante esteja vendo esse curso anos depois da nossa 6ª edição. Da mesma forma, há o contato, tanto através do canal ou o nosso contato, nos mande mensagem, pode ser que nós tenhamos outras pessoas já ministrando o curso, seja na modalidade online, que é como nós operamos hoje, seja de maneira presencial, quem sabe até próximo da sua casa, e aí você pode verificar qual seria a melhor escolha, a melhor opção para vir estudar a elegância em loco, junto com nós, nesses maravilhosos, edificantes e ricos conhecimentos que a gnose nos traz. Mais uma vez, Igor, Carol, muito obrigado por esse espaço, obrigado pela confiança e por trazerem um tema tão grandioso como esse para nós podermos conversar. Gratos Nós também. que agradecemos. Lembrando que no nosso portal Gnose Contemporânea você encontra informações a respeito do curso do Lincoln. Tem lá um link onde você pode conversar diretamente com ele, ver detalhes do curso. Então fica o nosso convite para que você acesse também por lá. Muito bem, e depois desse tema aí tão profundo e edificante, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com pessoas que também buscam interesse aí pelo autoconhecimento gnóstico. Até o próximo vídeo, paz reverencial e que a luz guie a sua caminhada. Paz reverencial. Até o próximo vídeo. Paz inverencial, acompanhem e compartilhem esse magnífico canal com os seus conhecidos, com os seus familiares.